Ela estava se perdendo, fio por fio. Thelma Robinson, filha de um dos almirantes mais condecorados dos Estados Unidos, via seu cabelo cair todas as manhãs, e ninguém sabia dizer por quê. Mais de 300 cirurgiões a examinaram. Os melhores médicos do país realizaram todos os exames imagináveis. Nada. Seu pai, um homem que comandou frotas durante a guerra, ficava impotente em um quarto de hospital, vendo sua filha definhar. Então, uma noite, uma enfermeira fez algo diferente. Ela não se limitou a verificar os sinais vitais. Ela olhou onde ninguém mais tinha olhado. E o que ela encontrou escondido sob aqueles fios que caíam revelaria uma falha que abalou todo o hospital. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Thelma Robinson os contava todas as manhãs, não por vaidade, mas por medo. 23 fios em seu travesseiro quando acordava. 41 circulando o ralo do chuveiro depois que ela lavava o que restava. 67 emaranhados em sua escova, enquanto tentava desesperadamente parecer normal. Aos 24 anos, ela estava desaparecendo pedaço por pedaço e ninguém sabia dizer por quê. A luz do sol entrava pelas altas janelas do hospital naquela terça-feira de manhã, enchendo seu quarto com um brilho dourado e quente que parecia quase cruel em sua beleza. Porque enquanto o mundo lá fora continuava em seu ritmo normal, com as pessoas correndo para o trabalho, as crianças rindo a caminho da escola, a vida seguindo em frente, Thelma sentava-se na beira da cama, escovando lentamente os fios de cabelo soltos de sua mão trêmula, vendo-se desaparecer em câmera lenta. Ela desenvolveu um ritual, embora odiasse admitir. Todas as manhãs, ela recolhia todos os fios caídos que conseguia encontrar. Contava-os e registrava o número num pequeno caderno que mantinha escondido na gaveta da sua mesa de cabeceira. Como se, de alguma forma, ao registrar a perda, ela pudesse compreendê-la. Como se os números pudessem explicar o que todos os exames, tomografias e especialistas não conseguiam. Esta não era uma queda de cabelo normal. Não era o tipo de coisa que acontece quando você está estressado com exames, passando por um término de relacionamento ou lidando com as pressões diárias de ser uma jovem mulher tentando encontrar seu lugar no mundo. Não era genética. Sua mãe tinha cabelos grossos e bonitos até bem depois dos 60 anos. Não era nada para o que os livros didáticos preparavam os médicos. Nada que se encaixasse em categorias diagnósticas claras. Nada que fizesse sentido. Era outra coisa, algo invisível, algo que se movia pelo corpo dela como um ladrão silencioso, roubando pedaços de sua identidade enquanto todos assistiam, impotentes e confusos. E a parte realmente assustadora era que isso já havia confundido mais de 300 dos melhores médicos do país. 300 especialistas altamente treinados que a examinaram, testaram, fizeram exames, analisaram seu sangue, seus hormônios e seus marcadores genéticos. 300 especialistas que fizeram todas as perguntas, executaram todos os protocolos, consultaram todos os bancos de dados, livros didáticos e colegas que podiam imaginar. 300 médicos brilhantes que chegaram à mesma conclusão devastadora. Eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que havia de errado com Thelma Robinson. Seu reflexo no espelho havia se tornado um estranho, onde antes ondas grossas e escuras emolduravam seu rosto. Agora, fios finos e frágeis se agarravam desesperadamente ao seu couro cabeludo. Ela tentou de tudo para esconder isso. Lenços, chapéus, penteados cuidadosos que levavam horas todas as manhãs. Mas você não pode se esconder de si mesmo. Você não pode fingir que não há os punhados de cabelo que caem quando você passa os dedos pelo que restou. Você não pode ignorar o modo como os olhos das pessoas piscam de choque e rapidamente desviam o olhar, fingindo que não notaram. A pior parte não era a perda física. Era a incerteza, o não saber, o terror crescente de que talvez isso nunca fosse parar. Que ela acordaria uma manhã completamente careca, ainda sem respostas, ainda sem esperança. Que talvez, de alguma forma, impossivelmente, tudo isso fosse apenas imaginação sua, mesmo que as evidências estivessem espalhadas pelo travesseiro todas as manhãs. Mas antes de entendermos o que a enfermeira Leora Vance descobriu naquela noite, antes de chegarmos ao momento que mudou tudo, você precisa saber o quão impossível esse caso havia se tornado. Você precisa entender a profundidade do mistério, a frustração da busca, o desespero de uma jovem mulher e seu pai enquanto navegavam por um sistema médico que tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento, todos os recursos do mundo, e Taisem, ainda assim, não conseguia salvá-la.
Porque a resposta não estava escondida em algum banco de dados de doenças raras, enterrada em revistas médicas obscuras que só especialistas leem. Não estava escondida em anomalias genéticas, condições autoimunes exóticas ou desequilíbrios hormonais estranhos que exigiam pesquisas de ponta para serem identificados. Estava escondida à vista de todos por mais de um ano. Se você já se sentiu invisível em uma sala cheia de especialistas, ou viu alguém que você ama sofrer, enquanto todos os outros apenas davam de ombros e passavam para a próxima teoria, o próximo teste, o próximo beco sem saída, clique no botão inscrever-se agora mesmo, porque esta história prova que, às vezes, a verdade não é encontrada em credenciais, anos de faculdade de medicina ou consultas em hospitais de prestígio. Às vezes, ela é encontrada na atenção cuidadosa, em alguém disposto a realmente olhar, em alguém que se recusa a deixar de ver a pessoa enterrada sob todos aqueles gráficos e resultados de exames. E se você não suporta a arrogância médica, se está cansado de ver pessoas sofrendo porque os chamados especialistas são orgulhosos demais para admitir que podem estar deixando passar algo simples. Comentário. Ouça as enfermeiras agora mesmo. O almirante Albert Robinson não estava acostumado a se sentir impotente. Por 32 anos, ele conquistou respeito sem exigir isso. Tomou decisões impossíveis em momentos em que a hesitação poderia custar vidas. Liderou milhares de homens e mulheres por águas perigosas, tanto literais quanto metafóricas. Recebeu elogios de oficiais superiores que raramente elogiavam, medalhas colocadas em seu peito por generais que viram tudo o que a guerra poderia lhes oferecer, honras de 3 presidentes diferentes que entendiam o que significava servir ao seu país com dedicação inabalável. Seu escritório na base naval contava a história de uma vida dedicada ao serviço. Metais polidos revestiam uma parede, cada um representando um momento de coragem, uma crise evitada, uma missão cumprida contra todas as adversidades. Fotografias capturavam apertos de mão com líderes mundiais, cerimônias em convéses de porta-aviões, momentos de triunfo que definiram sua carreira. No centro de tudo, pendia um retrato de família. O almirante Robinson, em seu uniforme de gala, sua falecida esposa ao seu lado, e Thelma, talvez com 8 anos, sorrindo para a câmera com aquele sorriso que poderia derreter a mais severa disciplina militar. Mas nada disso importava agora. Nenhuma daquelas medalhas poderia ajudá-lo. Nenhuma daquelas conexões com pessoas poderosas poderia mudar o que estava acontecendo. Nenhum daqueles recursos acumulados ao longo de 3 décadas de serviço distinto poderia fazer nada para salvar a pessoa que mais importava. Porque sua filha, Thelma, estava sofrendo. E toda a sua autoridade, todos os seus relacionamentos cuidadosamente cultivados, toda a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem com um único telefonema. Tudo isso era inútil diante de um mistério que nem mesmo os melhores médicos dos Estados Unidos conseguiam resolver. Thelma sempre foi seu orgulho. Não da maneira como alguns pais militares empurravam seus filhos para o serviço militar e esperavam que eles seguissem caminhos rígidos. Não, seu orgulho vinha de vê-la se tornar exatamente quem ela queria ser. Ela se formou como a melhor aluna de sua turma em Georgetown, não porque ele exigisse isso, mas porque ela tinha uma inteligência feroz que não podia ser contida. Ela era voluntária em hospitais de veteranos todos os fins de semana, sentando-se com soldados feridos, ouvindo suas histórias, trazendo luz para quartos que haviam visto muita escuridão. Ela queria seguir a carreira de medicina para ajudar as pessoas da mesma forma que seu pai havia servido seu país, para fazer a diferença não por meio de hierarquia ou autoridade, mas por meio de conexões humanas genuínas. Ela tinha um riso contagiante, uma maneira de iluminar todos os ambientes em que entrava. As pessoas eram atraídas por ela sem entender o motivo. Ela entrava em uma recepção militar formal, eventos que geralmente eram rígidos e desconfortáveis, e em poucos minutos, generais de rosto severo riam de alguma história, oficiais mais jovens relaxavam e se mostravam genuínos em sua presença. Ela tinha o calor de sua mãe, aquele dom raro de fazer com que todos se sentissem vistos, valorizados, importantes. Ele se lembrava dela quando criança, correndo pelo gramado da base naval, com as tranças voando, gritando, "Papai está em casa." Sempre que voltava de uma missão, ele se lembrava de sua adolescência, das longas conversas sobre filosofia e ética e do que significava viver uma vida significativa. Ele se lembrava da formatura dela na faculdade, da maneira como ela o encontrou na multidão, e murmurou, "Obrigada."
antes de aceitar seu diploma, e de como seu peito se encheu de um orgulho tão intenso que quase o derrubou. E então, há 13 meses, tudo mudou. Começou de forma sutil. Alguns fios a mais no chuveiro. Nada alarmante. Thelma mencionou isso casualmente durante o jantar uma noite. Acho que estou perdendo mais cabelo do que o normal. E eles riram disso. Estresse por causa do novo cargo de pesquisa, mudanças na dieta, as flutuações normais pelas quais o corpo passa. Mas isso não parou. Ficou cada vez pior. E o que começou como alguns fios a mais no chuveiro se tornou um mistério médico que revelaria o quão falho nosso sistema de saúde realmente é. Como mesmo os especialistas mais qualificados podem deixar passar o que está bem diante dos seus olhos. Como o amor de um pai e uma vida inteira de influência não significam nada quando o sistema falha. Mas estamos nos adiantando. Deixe-me contar quem analisou o caso de Thelma Robinson. Primeiro, seu médico de cuidados primários, Dr. Mitchell, que a conhecia desde os 16 anos. Ele fez os exames de sangue padrão, verificou sua tireoide, seus níveis de ferro, sua vitamina D. Tudo estava normal, então ele a encaminhou a um dermatologista. Depois veio a doutora Sara Patel, uma dermatologista com 20 anos de experiência em distúrbios capilares e do couro cabeludo. Ela examinou o couro cabeludo de Thelma com uma lupa, coletou amostras, testou para infecções fúngicas, problemas bacterianos, condições inflamatórias, nada. Então ela encaminhou Thelma para a endocrinologia. Em seguida, 3 endocrinologistas diferentes entraram em cena porque os números da tireoide de Thelma pareciam um pouco fora do normal. Não eram anormais o suficiente para explicar a queda de cabelo, mas estavam alterados o suficiente para justificar uma investigação. Eles ajustaram os medicamentos, monitoraram os níveis hormonais, fizeram exames para detectar a doença de Hashimoto, a doença de Graves e insuficiência adrenal. Os valores normalizaram. O cabelo continuou caindo. Em seguida, 2 reumatologistas suspeitaram de uma doença autoimune. Eles testaram para lúpus, alopecia areata, esclerodermia e todas as condições em que o corpo ataca a si mesmo. Colocaram-na em imunossupressores como teste. Nenhuma mudança. Então, 4 neurologistas, quando alguém finalmente percebeu que a queda de cabelo parecia se concentrar perto do pescoço, perto da base do crânio. Fizeram exames para esclerose múltipla, distrofia muscular, danos nos nervos, lesões cerebrais. Fizeram estudos de condução nervosa que deixavam Thelma tonta a cada pulso elétrico. Nada conclusivo. Depois, um oncologista, apenas para descartar o impensável, porque às vezes a queda de cabelo é o primeiro sinal de algo mais grave, algo que se esconde na medula óssea e nos gânglios linfáticos. Os exames estavam normais, sem câncer, o que deveria ter sido um alívio, mas de alguma forma parecia apenas mais um beco sem saída. Depois, especialistas em deficiências nutricionais. Talvez ela não estivesse absorvendo os nutrientes adequadamente. Talvez alguma deficiência vitamínica obscura estivesse causando isso. Depois, conselheiros genéticos e especialistas em doenças genéticas. Talvez houvesse alguma mutação rara, alguma condição hereditária que só se manifestava na idade adulta. Depois, psiquiatras especializados em condições relacionadas ao estresse, porque a conexão entre mente e corpo é real e, às vezes, o trauma se manifesta fisicamente. Depois, imunologistas focados em doenças autoimunes raras que não aparecem nos exames padrão. Depois, mais endocrinologistas examinando desequilíbrios hormonais além da tireoide, cortisol, estrogênio, progesterona, testosterona, hormônio do crescimento. Depois, especialistas em medicina ambiental, testando a exposição a toxinas, metais pesados, produtos químicos industriais, mofo, coisas que a maioria das pessoas nem sequer considera. Ao longo de um ano, Thelma consultou 87 médicos diferentes. Ela passou por 143 exames separados, análises de sangue que deixaram seus braços machucados e sensíveis, biópsias que retiraram pedaços de seu couro cabeludo para exame ao microscópio, ressonâncias magnéticas em que ela ficava perfeitamente imóvel em tubos claustrofóbicos, enquanto máquinas martelavam ao seu redor, tomografias computadorizadas que inundavam seu corpo com radiação em busca de respostas, sequenciamento genético que mapeava todo o seu DNA em busca de mutações, painéis para doenças tão raras que nem tinham nomes pronunciáveis, condições que afetavam talvez 12 pessoas em todo o mundo. E durante tudo isso, o almirante Robinson ficou sentado em sala de espera após sala de espera.
Um homem que já comandou o porta-aviões, que tomou decisões em frações de segundo que afetaram milhares de vidas, que enfrentou crises internacionais sem pestanejar. Agora, impotente como uma criança, vendo o cabelo de sua filha cair em tufos silenciosos no chão estéril, incapaz de fazer nada além de segurar sua mão e prometer que o próximo médico teria respostas. Mas aqui está o que tornou este caso tão assustador. O que mantinha os dois acordados à noite. O que fez até mesmo os especialistas mais confiantes ficarem em silêncio. Todos os exames deram normal. Não inconclusivo, não limítrofe. Não precisamos de mais dados. Normal, completamente, definitivamente, inexplicavelmente normal. Como se o corpo de Thelma estivesse perfeitamente saudável, funcionando exatamente como deveria, seguindo todas as regras biológicas. Mesmo quando ela se deteriorava visivelmente diante dos olhos de todos, mesmo quando seu reflexo se tornava cada vez menos reconhecível, mesmo quando ela perdia não apenas cabelo, mas esperança. Os especialistas começaram a cochichar primeiro em conferências médicas a portas fechadas, depois mais abertamente. Talvez seja psicológico, talvez seja o estresse se manifestando fisicamente. Talvez de alguma forma ela esteja fazendo isso a si mesma sem perceber. Talvez o problema não esteja em seu corpo. E foi então que o almirante Robinson tomou uma decisão que mudaria tudo. O St. Catherine's Medical Center, classificado entre os 10 melhores hospitais dos Estados Unidos, lar de algumas das mentes médicas mais brilhantes do mundo, tecnologia de ponta com a qual a maioria das instituições só poderia sonhar, programas de pesquisa que ultrapassam os limites do que a medicina pode alcançar. Se alguém poderia resolver esse mistério impossível, seriam eles. O almirante puxou alguns cordões. Ele recorreu a décadas de favores de colegas, de políticos com quem trabalhou durante sua carreira naval, de qualquer pessoa que lhe devesse algo. Ele aproveitou todas as conexões, todos os relacionamentos, toda a influência que acumulou ao longo de 32 anos de serviço distinto, e finalmente conseguiu que Thelma fosse admitida na unidade de diagnóstico, um lugar onde os casos impossíveis eram resolvidos, onde equipes de especialistas colaboravam entre disciplinas, compartilhavam insights, abordavam mistérios médicos com novos olhos e recursos ilimitados. Durante 6 semanas, Thelma se tornou o projeto deles. Os médicos se revezavam em seu quarto em equipes de 5, 6, às vezes 8 de cada vez. Médicos seniores, residentes juniores, especialistas de diferentes departamentos se reuniam ao redor de sua cama, discutindo teorias, debatendo possibilidades, examinando-a como se ela fosse um quebra-cabeça fascinante que só precisava da combinação certa de mentes brilhantes para ser resolvido. Eles revisaram todos os exames anteriores aos quais ela havia sido submetida, procurando padrões que outros médicos pudessem ter deixado passar. Eles solicitaram novos exames, imagens mais sofisticadas, análises genéticas mais detalhadas, painéis sanguíneos experimentais que testavam marcadores que a maioria dos hospitais nem sabia que existiam. Consultaram bancos de dados internacionais de doenças raras. Entraram em contato com colegas da Johns Hopkins, da Mayo Clinic e da Cleveland Clinic, perguntando se alguém já tinha visto algo remotamente semelhante. Eles foram minuciosos. Não se podia culpá-los por isso. Eles eram profissionais, sistemáticos, genuinamente empenhados em encontrar respostas. Alguns deles dedicaram seu tempo livre à pesquisa, lendo revistas médicas obscuras até tarde da noite, determinados a ser aqueles que resolveriam o mistério que havia confundido todos os outros. Eles abordaram o caso de Thelma com curiosidade intelectual, com competência, com todas as ferramentas e conhecimentos que a medicina moderna poderia oferecer. E, um por um, semana após semana, eles não chegaram a lugar nenhum. Thelma parou de fazer perguntas. Após a 3ª semana, ela aprendeu a ler o olhar nos olhos deles. Aquela mudança sutil de confiança para confusão e frustração mal disfarçada. Acontecia da mesma forma todas as vezes. Um novo médico entrava, com postura ereta, voz segura, explicando sua teoria sobre o que poderia estar causando isso. Eles a examinavam, solicitavam exames, prometiam que estavam perto de uma resposta. E então, alguns dias depois, o mesmo médico voltava, com os ombros ligeiramente curvados, evitando contato visual direto, usando frases como resultados inesperados e precisamos explorar outras possibilidades. Ela os ouvia no corredor fora do quarto, vozes baixas, mas palavras claras o suficiente para serem compreendidas. Nunca vi nada parecido. Nada na literatura corresponde a essa apresentação. Estamos ficando sem opções aqui.
À noite, quando o hospital ficava silencioso e o desfile de especialistas finalmente parava, Thelma deitava na cama, olhando para o teto, passando os dedos pelo que restava de seu cabelo. Os fios pareciam mais finos a cada dia, mais frágeis, como se pudessem se desintegrar ao seu toque. E naquelas horas escuras e silenciosas, ela se perguntava se estava enlouquecendo. Se baita, puxa, de alguma forma impossível, todos aqueles especialistas estavam certos, e tudo isso era coisa da sua cabeça. Se ela estava criando seu próprio sofrimento por meio de algum mecanismo psicológico que não conseguia controlar ou compreender. Mas lembre-se do que eu disse no início. A resposta não estava escondida em algum banco de dados de doenças raras. Não estava enterrada em literatura médica obscura que exigia consultas internacionais para ser acessada. Não estava em exames de sangue, marcadores genéticos, títulos autoimunes ou qualquer um dos testes sofisticados que eles continuavam realizando. Estava em algum lugar muito mais simples, algum lugar que 300 especialistas haviam ignorado, focados demais em encontrar complexidade para enxergar a simplicidade. Se você já foi rejeitado por alguém que deveria ajudá-lo, se você já foi levado a sentir que seu sofrimento não era real porque os exames não conseguiam explicá-lo, se você já se perguntou se estava imaginando sua própria dor, comente. Eu acredito em você, Thelma, neste momento, porque o que acontece a seguir prova que, às vezes, as pessoas mais qualificadas na sala, aquelas com as credenciais mais impressionantes e as listas mais longas de publicações, são as que deixam passar as verdades mais óbvias. Era a 7ª semana em St. Catharines, quando o almirante Robinson finalmente desabou. Não em público, não onde os médicos, enfermeiros ou outros pacientes pudessem ver, mais tarde da noite, sozinho na capela do hospital, um espaço pequeno e tranquilo com bancos de madeira e vitrais que refletiam a luz do sol que se esvaía. Este herói de guerra condecorado, este homem que encarava combatentes inimigos sem pestanejar, chorou. Ele tinha esgotado todos os seus recursos, todos os favores que podia pedir, toda a sua esperança. E foi exatamente nesse momento que a enfermeira Leora Vance entrou no quarto de Thelma. Leora Vance não deveria ser nada de especial. Pelo menos não de acordo com a hierarquia hospitalar que governava o centro médico St. Catherine como um sistema de castas invisível. Ela tinha 29 anos, era enfermeira há 6 anos e trabalhava principalmente nos turnos da noite na unidade de diagnóstico, nas horas da madrugada, quando o hospital entrava em um ritmo diferente, mais silencioso, mas de alguma forma mais intenso. Competente, discreta, meticulosa. Essas eram as palavras que apareciam em suas avaliações de desempenho. Boa com os pacientes, segue os protocolos, confiável, mas apenas uma enfermeira, não uma médica, não uma especialista, não alguém cuja opinião tivesse peso nas salas de reunião onde o caso de Thelma era debatido incessantemente. Apenas uma enfermeira que media os sinais vitais, administrava medicamentos, atualizava prontuários e tentava deixar os pacientes confortáveis, enquanto os verdadeiros cérebros médicos faziam o importante trabalho de diagnóstico e tratamento. Ela tinha ouvido falar da filha do almirante, claro, todos tinham ouvido. O caso se tornou uma espécie de lenda nos corredores, comentado em sussurros durante as trocas de turno, discutido na sala de descanso enquanto tomavam café velho e comiam lanches da máquina de venda automática. O mistério que intrigava a todos. A menina que estava perdendo o cabelo sem motivo algum. O caso impossível que atraiu especialistas de todo o país. Todos ansiosos para ser o primeiro a finalmente resolvê-lo. Todos eles acabaram adicionando seus nomes à crescente lista de especialistas que haviam falhado. Algumas enfermeiras sentiam pena de Thelma. Outras ficavam frustradas com o desfile constante de médicos consultores que perturbavam a rotina normal da enfermaria, exigindo acomodações especiais e tratando a equipe de enfermagem como assistentes glorificados, em vez de profissionais de saúde por direito próprio. Mas Leora apenas sentia curiosidade, não de uma forma mórbida, não da maneira como algumas pessoas são atraídas pela tragédia. Ela estava curiosa sobre o que todos estavam deixando passar, sobre por que um sintoma aparentemente tão simples, a perda de cabelo, havia se tornado um enigma insolúvel. Mas Leora havia aprendido algo em seus 6 anos de enfermagem que a maioria dos especialistas havia esquecido em suas décadas de faculdade de medicina, enterrado sob camadas de diagnósticos diferenciais, protocolos baseados em evidências e estudos revisados por pares. Ela havia aprendido que, às vezes,
As respostas não estão nos exames. Às vezes, elas não estão nos exames de sangue, nas imagens ou no sequenciamento genético. Às vezes, elas estão no paciente, na maneira como se move, na maneira como fala, nos pequenos gestos inconscientes que revelam o que as palavras e os valores laboratoriais não conseguem. Ela cresceu em uma pequena cidade na zona rural de Montana, onde o hospital mais próximo ficava a 64 quilômetros de distância, onde as pessoas aprenderam a prestar atenção a sinais sutis, porque esperar pelos resultados dos exames poderia significar a diferença entre detectar algo precocemente e perder alguém que você ama. Ela viu sua avó sofrer com um diagnóstico errado, porque ninguém se deu ao trabalho de realmente observá-la, de ouvir o que ela dizia além dos sintomas. Os médicos eram eficientes, profissionais, mas sempre apressados, sempre passando para o próximo paciente, sempre confiando mais nos exames do que em suas observações. Sua avó morreu de uma doença que deveria ter sido detectada 6 meses antes. Se ao menos alguém tivesse notado como ela favorecia o lado esquerdo ao andar, a maneira como ela estremecia ao respirar fundo, os pequenos sinais de que seu corpo gritava por ajuda em uma linguagem que os médicos não se preocupavam em aprender. É por isso que Leora se tornou enfermeira. Não para seguir protocolos cegamente, não para simplesmente executar ordens escritas por médicos que passavam 5 minutos com os pacientes antes de seguir em frente. Ela se tornou enfermeira para ver o que os outros não viam, para prestar atenção em um sistema de saúde que valorizava cada vez mais a eficiência em detrimento da observação, para ser o tipo de cuidadora que ela gostaria que sua avó tivesse encontrado antes que fosse tarde demais. Ela desenvolveu sua própria abordagem ao longo dos anos. Quando entrava no quarto de um paciente, ela não pegava imediatamente o esfigmomanômetro, nem abria o prontuário eletrônico. Ela se apresentava, sentava-se, se possível, colocando-se no mesmo nível do paciente, em vez de ficar em pé acima dele, numa posição de autoridade. Fazia perguntas abertas e realmente ouvia as respostas, observando não apenas o que os pacientes diziam, mas como o diziam, o que seus corpos revelavam que suas palavras não revelavam. Outras enfermeiras, às vezes, a provocavam por demorar muito com os pacientes, por se envolver emocionalmente em casos que não eram dela para resolver. Mas Leora não conseguia evitar. Ela tinha visto muitas pessoas serem deixadas de lado por um sistema que priorizava a produtividade em vez da atenção, que media o sucesso pelo número de pacientes atendidos em vez dos resultados alcançados. E naquela noite, em um turno que parecia completamente rotineiro, mais uma noite de verificações de sinais vitais, distribuição de medicamentos e preenchimento de prontuários nas horas tranquilas, em que a maior parte do hospital dormia, o dom de Leora para prestar atenção finalmente teria a chance de se provar. Leora bateu suavemente antes de entrar. Embora Thelma estivesse acordada, ela percebeu isso pela maneira como a luz do corredor refletia em seus olhos. Aquele olhar distante e insone que os pacientes têm quando a esperança se esgota, quando as noites se estendem infinitamente e o sono parece um luxo reservado para pessoas cujos corpos não os traem. O quarto do hospital estava silencioso às 2h47 da manhã, preenchido apenas pelo som suave e rítmico dos monitores e pelo zumbido suave dos sistemas de ventilação. A maioria da unidade de diagnóstico estava dormindo ou tentando dormir, mas Thelma estava deitada ali, de olhos abertos, olhando para o teto como se ele pudesse conter as respostas que todos aqueles especialistas não conseguiam encontrar. Oi, Thelma, sou Leora. Estou aqui apenas para verificar seus sinais vitais. Como você está se sentindo esta noite? Thelma deu aquele pequeno sorriso ensaiado, aquele que ela aperfeiçoou ao longo de meses, respondendo a mesma pergunta de dezenas de profissionais médicos diferentes. O sorriso que dizia: estou cooperando, estou sendo uma boa paciente. Por favor, não me pergunte como estou realmente, porque não tenho mais energia para ser honesta. Bem, cansada, aposto. Leora puxou uma cadeira em vez de ficar em pé, ao lado da cama, como a maioria das enfermeiras fazia, com uma prancheta na mão, verificando sua lista de verificação com profissionalismo eficiente. Ela sentou-se, colocando-se no mesmo nível de Thelma, e soltou um longo suspiro. Você se importa se eu me sentar? Foi um longo turno, e esses sapatos estão me matando. Era uma coisa tão pequena, tão humana. Não de enfermeira para paciente, mas de pessoa para pessoa. E o sorriso ensaiado de Thelma suavizou-se, tornando-se algo mais genuíno. É claro que foi aí que Leora fez algo diferente. Algo que nenhum dos 300 especialistas havia pensado em fazer.
Ou talvez eles tivessem pensado nisso, mas decidido que não era um uso eficiente de seu valioso tempo. Ela não se apressou. Ela não abriu imediatamente o prontuário eletrônico e revisou a lista de verificação de sinais vitais e horários de medicação. Ela não tratou Thelma como um mistério médico a ser resolvido com a combinação certa de exames e intervenções. Ela apenas conversou. Perguntou sobre o dia de Thelma, o que ela havia comido, se a comida era tão ruim quanto a comida de hospital costuma ser, se ela havia conseguido dormir de verdade ou apenas cochilado de forma irregular, como os hospitais parecem ser projetados para impedir. Perguntou sobre sua família, se seu pai havia visitado hoje, como ele estava lidando com o estresse. Ela perguntou o que Thelma mais sentia falta da vida antes do hospital, não da vida antes da perda de cabelo, mas da vida antes de tudo se tornar consultas, exames e espera por respostas que nunca chegavam. E enquanto conversavam, Leora observava, não de forma clínica, não com a observação distanciada de uma pesquisadora estudando um assunto. Ela observava da mesma forma que um pintor estuda a luz à medida que ela muda em uma paisagem, da maneira como um músico escuta a nota desafinada em uma orquestra. A sutil discórdia que revela algo importante sobre a harmonia superficial. Foi então que ela percebeu. A maneira como Thelma inclinou a cabeça ligeiramente para a esquerda quando a luz do abajur atingiu seus olhos, como se a luz causasse desconforto. Ela havia aprendido a ajustar automaticamente a maneira como sua mão se movia instintivamente para a nuca quando falava sobre dores de cabeça. Não eram enxaquecas dramáticas que a mandavam para a cama, mas dores de cabeça persistentes e leves que se tornaram uma companhia tão constante que ela mal as percebia mais. Pequenas coisas, coisas inconscientes, o tipo de detalhes que não aparecem nas entrevistas com pacientes porque as pessoas não pensam em mencionar o que se tornou normal. Leora percebeu a maneira como os dedos de Thelma massageavam distraidamente o mesmo ponto na base do crânio. A maneira como ela mudava de posição quando ficava sentada por muito tempo. Os sinais sutis que apareciam em seu rosto quando ela virava a cabeça muito rapidamente para a direita. Esses não eram sintomas que Thelma havia relatado. Eles não constavam em nenhum dos extensos registros médicos que documentavam todos os exames, todas as consultas, todas as teorias que haviam sido exploradas e descartadas. Eram apenas as adaptações silenciosas que o corpo faz quando algo está errado. As acomodações inconscientes que desenvolvemos para conviver com o desconforto crônico. Agora, aqui está o que você precisa entender. Leora não era mais inteligente do que aqueles 300 especialistas. Ela não tinha acesso a exames que eles não tinham. Não possuía nenhum diploma médico avançado ou treinamento especializado que eles não tivessem. Ela não conhecia nenhuma técnica secreta de diagnóstico que tivesse sido ignorada em todas aquelas conferências e consultas. O que ela tinha era tempo. Tempo para sentar com Thelma, não como um caso a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser vista. E paciência. Paciência para deixar a conversa fluir naturalmente, para observar sem preconceitos, para perceber o que se revelava quando você parava de procurar respostas com tanta intensidade. E talvez o mais importante, ela tinha a disposição de deixar sua paciente guiá-la, em vez do contrário. Em vez de chegar com teorias e usar Thelma para confirmá-las ou negá-las, ela deixou o corpo de Thelma contar sua própria história, revelar sua própria verdade na linguagem dos gestos, movimentos e adaptações inconscientes. Thelma, você se importaria se eu fizesse um rápido exame físico? Nada invasivo, prometo. Só quero verificar uma coisa. Thelma assentiu sem hesitar. Ela havia sido cutucada e apalpada tantas vezes nos últimos 13 meses, examinada por tantas mãos diferentes, submetida a tantos testes e procedimentos que mais um par de mãos mal fazia diferença. O que era mais um exame na interminável fila de médicos e especialistas que a examinaram e não encontraram nada. Leora levantou-se e foi para o lado da cama. Seus movimentos eram deliberados e calmos. Ela começou onde todas as enfermeiras começam. O básico que se torna tão rotineiro que é quase meditativo. Primeiro, o pulso, dedos suaves no pulso de Thelma, contando o ritmo constante. Normal. Depois a temperatura. O termômetro apitando suavemente após alguns segundos. Normal. Depois a pressão arterial. O manguito inflando e esvaziando com aquele familiar som de ar. 118 por 76. Normal. Como sempre, tudo estava sempre normal. Essa era a parte enlouquecedora deste caso. O detalhe que levou 300 especialistas à frustração e, eventualmente, à derrota.
Por todos os padrões mensuráveis, Thelma Robinson era saudável. O seu corpo funcionava exatamente como deveria. Os números nunca mentiam e os números sempre diziam que ela estava bem. Mas Leora não estava interessada nos números agora. Ela estava interessada no que os números não podiam medir. Vou verificar o seu cabelo agora. Ok, vou apenas apalpar suavemente. Ela se moveu para trás de Thelma, suas mãos pairando por um momento antes de fazer contato. Quando tocou a cabeça de Thelma, seus dedos estavam quentes, cuidadosos, respeitosos, com a delicadeza que acompanha uma doença crônica inexplicável. Ela trabalhou metodicamente, seção por seção, suas pontas dos dedos movendo-se pelo que restava do cabelo de Thelma, com a meticulosidade de alguém procurando por algo específico, mas ainda sem saber o que. Ela não estava procurando por áreas calvas. Essas eram óbvias, visíveis para qualquer pessoa com olhos. Ela não estava verificando se havia inflamação ou lesões, ou qualquer uma das coisas que o dermatologista já havia examinado uma dúzia de vezes. Ela estava procurando por outra coisa, algo que sua conversa com Thelma havia sugerido que poderia estar lá, escondido sob a superfície, onde exames padrão não pensariam em investigar. Seus dedos se moveram do topo da cabeça de Thelma em direção à nuca, seguindo a curva natural do crânio, procurando irregularidades na estrutura óssea, no tecido, em qualquer coisa que pudesse explicar por que Thelma inconscientemente inclinava-se a cabeça para longe da luz, por que sua mão sempre ia para o mesmo lugar quando ela falava sobre dores de cabeça. E então seus dedos pararam. Bem na base da linha do cabelo de Thelma, onde o crânio se encontra com o pescoço, onde o osso occipital se curva para baixo para se encontrar com a primeira vértebra cervical, havia algo ali. Algo tão tênue, tão sutil que você não perceberia se não estivesse procurando ativamente por isso. Se seus dedos não fossem treinados para detectar os menores desvios da anatomia normal, uma linha de tecido, quase imperceptível, quase invisível sob o cabelo restante. Tecido cicatricial antigo, do tipo que se forma quando a pele cicatriza sobre uma ferida e deixa uma marca tão desbotada que o tempo quase a apagou. Thelma, você já teve algum ferimento na cabeça? Talvez quando era mais jovem, mesmo que fosse algo menor. Thelma pensou por um momento, franzindo a testa com o esforço de tentar se lembrar. Acho que não. O quê? Há uma pequena cicatriz aqui. Muito antiga, quase invisível. Alguém mais percebeu isso? Leora manteve a voz calma, profissional, mas seu coração batia mais rápido agora porque ela sabia. Ela sabia que tinha encontrado algo importante, algo que todos os outros exames haviam, de alguma forma, ignorado. A mão de Thelma foi até o pescoço, os dedos procurando o que Leora havia encontrado. Uma cicatriz? Não me lembro. Espere. Sua voz mudou. Memórias de anos atrás, de uma época antes da perda de cabelo, dos hospitais e das intermináveis consultas médicas, vieram à tona. Quando eu tinha 16 anos, caí de um cavalo, bati a cabeça em uma cerca, fui ao pronto-socorro, eles disseram que eu estava bem, apenas me deram gelo e me mandaram para casa. 8 anos atrás, a mente de Leora já estava a mil, ligando pontos que de repente pareciam óbvios. 8 anos atrás, uma lesão na cabeça, leve o suficiente para que os médicos do pronto-socorro considerassem que não era grave, mandaram-na para casa com instruções padrão pós-concussão e nada mais. Sem exames de imagem de acompanhamento, sem monitoramento de longo prazo, apenas uma adolescente que bateu a cabeça, parecia bem e foi liberada para continuar com sua vida. Mas e se não estivesse tudo bem? E se aquele impacto, aquele momento de trauma, tivesse causado danos que não eram imediatamente aparentes? E se houvesse uma fratura pequena e estável que não tivesse sido detectada porque ninguém pensou em procurá-la? E se essa fratura, ao longo de 8 anos, tivesse se deslocado gradualmente, pressionando os nervos e causando problemas que não apareciam nos exames padrão, porque ninguém estava examinando a área correta? A queda de cabelo havia começado há 13 meses, mas isso não significava que a causa subjacente tivesse começado há 13 meses. A compressão nervosa pode ser progressiva, aumentando lentamente ao longo do tempo, até que os sintomas finalmente se manifestem. Uma fratura de 8 anos atrás poderia muito bem estar causando problemas agora, especialmente se estivesse exatamente no local certo ou errado para afetar as vias nervosas responsáveis pela função do folículo capilar. O que Leora suspeitou naquele momento
viraria todo o caso de cabeça para baixo. Porque se ela estivesse certa, isso significava que 300 especialistas não tinham apenas deixado passar algo pequeno, algum detalhe obscuro que exigisse habilidade excepcional para ser detectado. Eles tinham deixado passar algo que vinha causando o sofrimento de Thelma há mais de um ano. Algo fundamental. Algo que poderia ter sido descoberto com um simples teste que ninguém se preocupou em solicitar, porque ninguém pensou em relacionar uma lesão na infância a um sintoma atual. Eles não perceberam porque nunca fizeram a pergunta certa, porque os formulários de admissão de Thelma mencionavam a queda, mas ela estava listada no histórico médico e foi descartada como história antiga e irrelevante. Porque quando você está procurando doenças autoimunes raras e anomalias genéticas, você não pensa em solicitar uma tomografia de alta resolução de locais de lesões antigas. Agora, você pensaria que encontrar uma possível descoberta seria motivo de comemoração. Você pensaria que os médicos ouviriam com interesse, investigariam imediatamente e agradeceriam a Leora por sua diligência e observação cuidadosa. Você pensaria que, após 13 meses de fracasso, após 300 especialistas não terem encontrado nada, alguém ficaria grato por uma nova pista, não importa de onde viesse. Você estaria errado. O primeiro médico que Leora abordou mal levantou os olhos do tablet. O Dr. Bloomhill, um neurologista que vinha consultando o caso de Thelma nas últimas 3 semanas, estava na enfermaria revisando os prontuários dos pacientes com a eficiência de alguém que tinha outros 17 casos exigindo sua atenção. Dr. Hill, preciso falar com você sobre Thelma Robinson. Enfermeira Vance, fizemos 17 exames de imagem diferentes nesta paciente. Se houvesse algum problema estrutural, nós o teríamos encontrado. Mas essa cicatriz está bem sobre o conjunto de nervos occipitais. Se houvesse qualquer tipo de fratura ou compressão, nós teríamos visto nas imagens. Não há nada lá. Ele nem sequer olhou para ela. Continuou a rolar a tela do seu tablet, já passando para o próximo paciente, o próximo problema, descartando a observação dela antes mesmo que ela terminasse de explicá-la. Mas a imagem não era de alta resolução no local da lesão. Se pudéssemos apenas... Ele se afastou no meio da frase, chamado para o quarto de outro paciente por um residente que precisava de consulta. Leora ficou ali, com as palavras morrendo na garganta, vendo-o desaparecer no corredor sem olhar para trás. Ela tentou mais 3 médicos de plantão. Doutora Patricia Holmes, endocrinologista. Dr. James Winters, outro neurologista. Doutora Rebecca Santos, médica-chefe da equipe de diagnóstico. A resposta foi a mesma todas as vezes. Variações do mesmo tema. Já examinamos, já testamos. Se estivesse lá, teríamos encontrado. A doutora Santos foi a pior. Ela ouviu a explicação de Leora com um sorriso paciente. O tipo de expressão que você daria a uma criança que acha que fez uma descoberta importante sobre algo que os adultos já entendem. Quando Leora terminou, a doutora Santos colocou a mão em seu ombro, gentil, paternalista, e disse: "Agradeço sua preocupação com a paciente. Agradeço mesmo, mas talvez você devesse se ater às tarefas de enfermagem e deixar os especialistas cuidarem do diagnóstico. Nós cuidamos disso. Ate-se às tarefas de enfermagem como se a observação não fosse uma tarefa de enfermagem, como se o cuidado com o paciente começasse e terminasse com a administração de medicamentos e a verificação dos sinais vitais. Como se 6 anos observando, ouvindo e percebendo o que os outros não percebiam, não valessem nada em comparação com diplomas médicos e treinamento especializado. Leora se viu na sala de descanso às 4 da manhã, exausta, olhando para uma xícara de café que havia esfriado há 1 hora. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela, lançando tudo naquele brilho institucional forte que faz com que todas as superfícies pareçam cansadas e desgastadas. Ela deveria estar terminando seu turno, documentando suas rondas, indo para casa dormir. Em vez disso, ela ficou sentada ali, repassando cada conversa, cada rejeição, imaginando se talvez eles estivessem certos, talvez ela estivesse exagerando, talvez aquela cicatriz não significasse nada, talvez ela estivesse vendo conexões que não existiam porque queria muito ser aquela que ajudava, que fazia a diferença. Esse é o momento em que a maioria das pessoas teria desistido, teria dito: "Eu tentei." Documentado suas observações nas anotações do paciente e seguido em frente. Deixariam que fosse problema de outra pessoa, responsabilidade de outra pessoa. Afinal, quem era ela para questionar 300 especialistas?
Quem era ela para pensar que sabia mais do que médicos com décadas a mais de experiência, com paredes cheias de diplomas, publicações e prêmios? Quem era ela para acreditar que seu instinto, sua observação cuidadosa durante um turno da noite, poderia ser mais valioso do que todos os testes e análises sofisticados deles? Mas Leora não conseguia parar de pensar no rosto de Thelma. A maneira como a esperança brilhou em seus olhos quando Leora perguntou sobre a lesão antiga, como se finalmente alguém estivesse olhando em uma direção que ninguém mais havia considerado. Ela não conseguia parar de pensar no almirante Robinson, parado naquela janela todos os dias, vendo sua filha definhar. Esse homem poderoso reduzido à impotência por um sistema que tinha todas as ferramentas, mas não conseguia encontrar a resposta. E ela não conseguia parar de pensar em todas as vezes em sua própria vida em que alguém com autoridade havia descartado algo importante porque vinha de alguém que consideravam menos qualificado. Sua avó disse que a dor provavelmente era apenas ansiedade, provavelmente apenas idade, provavelmente nada sério, até que fosse tarde demais. Seus professores da escola de enfermagem, que valorizavam o protocolo acima do pensamento crítico, que os ensinavam a seguir ordens em vez de questioná-las. Todos os pacientes que ela já viu serem negligenciados porque o sistema era muito rígido, muito hierárquico, muito convencido de sua própria infalibilidade para ouvir. Então, ela fez algo arriscado, algo que poderia lhe render uma reprimenda, uma advertência por escrito, talvez até mesmo a demissão, dependendo do resultado. Ela pegou o telefone na sala dos enfermeiros, percorreu a lista do hospital e encontrou o nome que procurava. Doutora Sarah Reel, sem parentesco com o Dr. Bloomhill, uma pessoa completamente diferente. Médica sênior, com 23 anos no St. Catharines, conhecida por ser dura, mas justa, por realmente ouvir a equipe de enfermagem, por se preocupar mais com os resultados dos pacientes do que com a política institucional. Leora nunca tinha falado diretamente com ela. A doutora Rio atuava vários níveis acima de uma enfermeira do turno da noite na hierarquia do hospital. Mas ela tinha a reputação, sussurrada entre a equipe de enfermagem, de ser alguém que defendia os pacientes quando outros não o faziam, que valorizava o bom atendimento acima do ego profissional. Leora respirou fundo e discou para o ramal dela, sabendo que isso poderia dar muito errado, sabendo que ela estava potencialmente encerrando sua carreira antes mesmo de ela realmente começar. E o que acontecesse a seguir iria ou confirmar seus instintos e mudar tudo para Thelma Robinson, ou marcar Leora Vance como uma enfermeira que ultrapassava os limites e não sabia seu lugar, acabando com qualquer esperança que ela tivesse de ser levada a sério neste hospital novamente. Se você já foi chamado de errado por alguém que se recusou a ouvir, se você já teve que lutar pelo que sabia ser certo, mesmo quando todos com mais poder e mais credenciais o rejeitaram, clique no botão curtir agora mesmo, porque Leora Vance está prestes a nos mostrar o que acontece quando você se recusa a recuar. Quando você coloca o cuidado com o paciente acima da segurança profissional, quando você arrisca tudo porque ficar em silêncio parece traição. E se você não suporta a arrogância médica, se está cansado de ver pessoas qualificadas serem descartadas porque não têm as letras certas após o nome, comente. Os enfermeiros sabem que devem apoiá-la. A doutora Sarah Hill estava no St. Catherine há 23 anos. Ela já tinha visto de tudo. Milagres médicos que desafiavam todas as estatísticas. Perdas trágicas que ainda a assombravam em momentos de silêncio. Diagnósticos revolucionários que surgiram na última hora. Casos que escaparam de todos, apesar dos esforços heróicos e das disputas de ego entre especialistas, guerras territoriais sobre o tratamento de pacientes, médicos brilhantes que deixaram seu orgulho atrapalhar a boa medicina. Quando seu pager tocou às 6h15 da manhã, com uma mensagem de uma enfermeira do turno da noite solicitando uma consulta urgente, seu primeiro instinto foi ignorá-la. Ela tinha ficado acordada até tarde na noite anterior, revisando casos, dormido talvez 4 horas e não estava oficialmente de plantão por mais 45 minutos. Fosse o que fosse, poderia esperar. Poderia ser repassado para o turno diurno que estava chegando, poderia ser tratado pelos canais apropriados, em vez de uma mensagem direta para uma médica sênior. Ela quase apagou a mensagem, quase se virou e tentou descansar mais 20 minutos antes que o alarme tocasse. Mas algo na mensagem chamou sua atenção. Não era o típico pedido urgente. Paciente em colapso, intervenção imediata necessária, todos a postos. Era específica, detalhada,
O tipo de mensagem que sugeria que quem a enviou realmente havia pensado no que estava pedindo e por quê. Possível fratura occipital não detectada na imagem. O histórico do paciente de traumatismo craniano há 8 anos nunca se correlacionou com os sintomas atuais. Solicitação de tomografia de alta resolução imediata das vértebras. C1-C2 e base do crânio. Paciente Thelma Robinson. Quarto 407. Thelma Robinson, a filha do almirante. O caso impossível que se tornou uma lenda no hospital. O mistério que confundiu todos os especialistas que o examinaram. A doutora Hill havia revisado o prontuário semanas atrás, quando a equipe de diagnóstico solicitou a opinião de profissionais seniores. Ela leu toda a extensa documentação, centenas de resultados de exames, os TUSATID, inúmeras anotações de consultores. Não tinha nada a acrescentar que já não tivesse sido considerado. Apenas mais uma especialista adicionando seu nome à lista de pessoas que não conseguiram resolver o caso. Mas a fratura occipital não detectada na imagem era específica. Isso sugeria que alguém havia encontrado algo, percebido algo, conectado pontos que outros não haviam conectado. E a menção ao traumatismo craniano de 8 anos atrás era interessante. Esse era o tipo de detalhe que fica enterrado nos históricos médicos, listado como passado e irrelevante, nunca conectado aos sintomas atuais. Porque quem pensaria que uma lesão na infância poderia causar problemas quase uma década depois? A doutora Hill sentou-se, esquecendo o sono, leu a mensagem novamente e verificou quem a havia enviado. Leora Vance, enfermeira do turno da noite com 6 anos de experiência. Não era alguém que ela conhecesse pessoalmente, mas a especificidade do pedido sugeria que não se tratava de uma reação exagerada de pânico ou de uma enfermeira ultrapassando os limites. Era alguém que havia observado algo, pensado bem e tinha confiança suficiente em sua avaliação para chamar um médico sênior de plantão ao amanhecer. Ela respondeu, no meu consultório, 15 minutos. Leora estava do lado de fora do consultório do Dr. Hill às 6 horas e 32 minutos da manhã, com o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo na garganta, preparada para outra rejeição, outra palestra condescendente sobre permanecer em seu lugar. Seu turno havia terminado 30 minutos antes. Ela deveria estar em seu carro, dirigindo para casa, tentando relaxar da frustração de ter sido ignorada por 4 médicos diferentes. Em vez disso, ela estava ali, exausta, movida pela adrenalina, pelo café e pela teimosa recusa em deixar isso para lá. A porta se abriu. A doutora. Sarah Hill era exatamente como Leora esperava. No início dos 50 anos, cabelos grisalhos entremeados em cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo prático. Olhos perspicazes que não perdiam nada. O tipo de presença que impunha respeito sem precisar exigi-lo. Ela usava roupa cirúrgica e jaleco branco, claramente já se preparando para o seu dia, apesar da hora ainda ser cedo. Mas quando aqueles olhos perspicazes encontraram Leoros, ela não viu irritação ou rejeição. Ela viu curiosidade, interesse genuíno. Enfermeira Vance, entre. O consultório era pequeno, mas organizado. As paredes estavam cobertas de livros e revistas médicas. A mesa estava cheia de prontuários de pacientes e artigos de pesquisa, diplomas e certificados que mostravam décadas de dedicação. A doutora Hill apontou para uma cadeira do outro lado da mesa e sentou-se pegando um bloco de notas e uma caneta. Não um tablet, nem um computador, mas papel de verdade, como se quisesse dar toda a sua atenção sem distrações digitais. Explique-me seu raciocínio e não omita nenhum detalhe. Não se justifique. Não justifique porque está desperdiçando meu tempo. Apenas um pedido direto para apresentar seu caso, feito em um tom que sugeria que a doutora Hill estava realmente preparada para ouvir. Leora respirou fundo e começou. Nos 15 minutos seguintes, ela expôs tudo. Descreveu sua conversa com Thelma, a maneira como ela observou e percebeu os pequenos movimentos inconscientes, a ligeira inclinação da cabeça quando a luz atingia seus olhos, a mão que constantemente deslizava para a nuca, os gemidos sutis ao virar a cabeça muito rapidamente. Ela explicou como essas observações a levaram a fazer o exame físico, como encontrou o tecido cicatricial quase invisível na base da linha do cabelo de Thelma, como Thelma só se lembrou da lesão na infância quando questionada diretamente. Ela falou sobre a linha do tempo da lesão há 8 anos, a perda de cabelo que começou há 13 meses e como isso se encaixava perfeitamente com a progressão da compressão nervosa, como os danos de uma fratura antiga podiam permanecer estáveis por anos antes que uma mudança gradual causasse o aparecimento dos sintomas.
Como o padrão de perda de cabelo de Thelma correspondia exatamente às vias nervosas que seriam afetadas pela compressão naquele local específico. Ela explicou por que as imagens anteriores não haviam detectado isso. Porque estavam procurando por doenças ativas, inflamações, anormalidades nos tecidos moles, não por traumas esqueléticos antigos, porque exames de resolução padrão da área errada não mostrariam uma fratura na linha do cabelo no osso occipital, porque ninguém havia pensado em correlacionar uma lesão de 8 anos com um sintoma de 13 meses. A doutora Hill ouviu sem interromper, tomando notas, ocasionalmente acenando com a cabeça. Quando Leora terminou, o consultório ficou em silêncio. A doutora Hill revisou suas anotações, batendo com a caneta no papel, pensando. O silêncio se prolongou. Leora sentiu sua confiança vacilar. Talvez este fosse o momento em que a doutora Hill explicaria de forma gentil, mas firme, por que essa teoria não se sustentava. Por que os outros médicos estavam certos em descartá-la? Por quê? A doutora Hill ergueu os olhos. As tomografias anteriores eram de resolução padrão, focadas em descartar massas e inflamações. Você está sugerindo que precisamos de uma tomografia de alta resolução especificamente do osso occipital e da coluna cervical superior. Sim, se houver uma fratura, se houver qualquer compressão do conjunto de nervos. A doutora Hill pegou o telefone. Ligue para a radiologia. Quero uma tomografia computadorizada de alta resolução da coluna cervical e da base do crânio de Thelma Robinson, quarto 407. Hoje, prioridade máxima. Sim, eu sei que já fizemos imagens dela. Isso é diferente. Estamos procurando anomalias esqueléticas, traumas antigos, possível compressão nervosa na região occipital. Preciso da resolução mais alta que puderem me dar. Ela desligou e olhou para Leora. Eles vão fazer as imagens em 2 horas. Bom trabalho, enfermeira Vance. Em 2 horas, Thelma Robinson estaria novamente na sala de exames, mas desta vez eles estariam olhando no lugar certo, fazendo as perguntas certas, procurando o que estava lá o tempo todo. Desta vez, eles finalmente veriam o que 300 especialistas não tinham visto. O que estava escondido à vista de todos por mais de 1 ano. O que uma enfermeira do turno da noite descobriu fazendo a coisa mais simples e revolucionária possível, realmente olhando para sua paciente. O almirante Robinson estava na sala de observação, com os braços cruzados firmemente sobre o peito, tentando não ter esperanças. Ele havia se decepcionado muitas vezes nos últimos 13 meses. Viu muitos médicos confiantes entrarem no quarto de Thelma com teorias e certezas, apenas para sair semanas depois, confusos e pedindo desculpas. Ouviu muitas promessas de que esse exame nos diria o que precisávamos saber, seguidas de resultados que não diziam nada. Mas algo na maneira como a doutora Hill explicou isso parecia diferente. Ela não prometeu respostas, não exagerou a possibilidade. Ela simplesmente disse: vamos olhar para um lugar que nunca olhamos antes e ver o que encontramos. Honesta, direta, sem falsas esperanças, mas também sem descarte. Thelma deitou-se na mesa de exame, perfeitamente imóvel, enquanto a máquina zumbia e as palavras circulavam ao seu redor. Ela já tinha feito isso tantas vezes que a claustrofobia tinha desaparecido, substituída por uma espécie de aceitação entorpecida. Outro exame, outro conjunto de imagens que provavelmente não mostrariam nada, assim como todos os outros. Os técnicos moviam-se com eficiência experiente, ajustando ângulos, calibrando configurações, falando na linguagem técnica abreviada de pessoas que já tinham feito esse procedimento milhares de vezes. A doutora Hill ficou ao lado do radiologista, Dr. Bloma Kunko. Ambos observavam o monitor enquanto as imagens começavam a se formar em tempo real. O tomógrafo trabalhava em fatias, construindo uma imagem tridimensional do crânio e da coluna superior de Thelma, camada por camada. Cada corte transversal revelava estruturas invisíveis a olho nu. As imagens apareciam fatia por fatia, seção por seção. O radiologista narrava baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, identificando as estruturas à medida que apareciam. Osso occipital, vértebra atlas, vértebra axis, tecido mole, musculatura. A princípio, nada de anormal. Apenas a anatomia humana normal, fazendo o que a anatomia humana faz. O almirante Robinson sentiu seus ombros tensionarem, aquela decepção familiar começando a se instalar novamente. Claro, não era nada. Claro, era apenas mais um beco sem saída. Outra teoria que parecia promissora, mas não levava a lugar nenhum. Então, a doutora Hill se inclinou para a frente, estreitando os olhos. Espere, volte 2 imagens.
O radiologista voltou atrás e lá estava. Lá, bem ali. Tão pequeno que as varreduras anteriores feitas em resolução padrão e focadas em áreas diferentes não tinham detectado nada. Uma fratura fina no osso occipital, quase invisível mesmo agora. Uma linha fina e escura atravessando a estrutura óssea, bem onde um antigo trauma nunca havia cicatrizado completamente. A fratura em si era antiga, claramente com anos. O osso tentou se reparar, mas nunca conseguiu, deixando para trás essa fraqueza permanente. Esse desvio sutil da arquitetura normal e pressionado contra ela, comprimido por tecido cicatricial e um desalinhamento ósseo sutil que se desenvolveu ao longo dos anos, era um conjunto de nervos. O feixe de nervos occipitais responsável pela função sensorial na parte de trás do couro cabeludo, mas também criticamente conectado às vias autonômicas que regulavam a função dos folículos capilares nessa região exata. A doutora Aonco ampliou a imagem, adicionando um código de cores para destacar a compressão do nervo. A visualização era nítida e inegável. Dava para ver exatamente onde o fragmento ósseo pressionava o conjunto de nervos, onde o tecido cicatricial se formou ao redor do local da lesão, onde o espaçamento normal entre o osso e o nervo foi eliminado por uma invasão gradual e progressiva, regulando a função do folículo capilar exatamente no padrão em que Thelma estava perdendo o cabelo. A doutora Hill disse baixinho, quase para si mesma. Ela abriu fotos do couro cabeludo de Thelma nos registros médicos, comparando o padrão de perda de cabelo com a compressão nervosa visível na imagem. Eles combinavam perfeitamente. As áreas de perda de cabelo mais severa correspondiam exatamente às vias nervosas mais severamente comprimidas. A doutora Hill recostou-se na cadeira e, por um momento, ficou apenas olhando para a tela. Meu Deus, estava lá o tempo todo. A radiologista ampliou ainda mais, examinando a fratura de vários ângulos, medindo o grau de compressão nervosa, documentando tudo com os detalhes meticulosos necessários para o planejamento cirúrgico. Esta fratura tem pelo menos 8 anos. É possível ver a tentativa de cicatrização, a remodelação óssea, provavelmente do impacto inicial. Parece consistente com um trauma contuso na parte de trás da cabeça, mas tem mudado gradualmente. Vê esse leve deslocamento aqui? Não é da lesão original. É progressivo, provavelmente ocorrendo ao longo dos anos, à medida que os movimentos normais da cabeça e a tensão muscular movem lentamente o fragmento ósseo. A compressão do nervo teria sido mínima no início, quase imperceptível. Talvez dores de cabeça ocasionais, alguma sensibilidade à luz, coisas que você descartaria como normais, mas com o tempo piorariam progressivamente. O Dr. Hill concluiu, correspondendo exatamente à linha do tempo dos sintomas dela. Há 13 meses, a compressão atingiu um limiar em que começou a afetar significativamente a função nervosa. Os folículos capilares são incrivelmente sensíveis à interrupção nervosa. Quando o sinal é interrompido, eles param de funcionar, deixam de produzir cabelo e acabam morrendo completamente se a compressão não for aliviada. As mãos do almirante Robinson tremiam. Ele agarrou o encosto de uma cadeira para se equilibrar. E desta vez, o tremor não era de medo, impotência ou do peso esmagador de ver sua filha sofrer sem respostas. Desta vez, era de um alívio tão avassalador, tão completo, tão totalmente inesperado após 13 meses de decepção, que ameaçava dobrar seus joelhos. Sua voz saiu áspera, pouco mais que um sussurro. Você pode consertar isso, doutor? Hill virou-se para ele e, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, viu confiança absoluta nos olhos de um médico. Não a falsa confiança de alguém fingindo ter respostas que não possuía, mas a certeza real de alguém que sabia exatamente qual era o problema e exatamente como resolvê-lo. Sim, almirante, podemos consertar isso. Mas aqui está a parte que tornou essa descoberta tão devastadora. O detalhe que assombraria todos os envolvidos muito tempo depois de Thelma se recuperar. Esse tipo de fratura aparece em tomografias computadorizadas padrão. Deveria ter sido detectado. Não era necessária nenhuma tecnologia exótica, nenhuma técnica de imagem experimental, nenhuma ferramenta de diagnóstico de ponta que apenas alguns hospitais possuíam. Era radiologia básica, o tipo de exame solicitado milhares de vezes todos os dias em hospitais em todo o país. A razão pela qual não foi detectada é que as imagens anteriores se concentraram em anormalidades dos tecidos moles, centros produtores de hormônios, marcadores autoimunes, padrões de inflamação, tudo exceto a estrutura esquelética básica. Porque quando confrontados com um sintoma misterioso,
Os especialistas presumiram que devia ser algo complexo, algo raro, algo que exigisse seu conhecimento especializado para identificar. Eles estavam procurando zebras, diagnósticos exóticos que justificassem todo o seu treinamento e experiência. E, ao fazer isso, eles não viram o cavalo que estava bem na frente deles. Uma fratura simples, uma lesão antiga, algo que qualquer residente de radiologia do primeiro ano poderia ter detectado se estivesse olhando para o lugar certo com a resolução certa. 300 especialistas, 13 meses, 143 exames. E a resposta estava lá o tempo todo, esperando que alguém olhasse para o lugar mais óbvio. O que aconteceu a seguir não foi uma questão de culpa. O Dr. Hill deixou isso claro desde o início, antes mesmo de alguém entrar na sala de conferências, antes do início das conversas desconfortáveis. Não se tratava de uma caça às bruxas. Não se tratava de apontar dedos, destruir carreiras ou fazer exemplos de pessoas que realmente deram o seu melhor. Tratava-se de compreender como 300 especialistas altamente treinados, equipados com a melhor tecnologia e recursos ilimitados, podiam deixar passar algo que uma enfermeira do turno da noite encontrou em um exame cuidadoso. A equipe de diagnóstico se reuniu na sala de conferências B às 14 horas daquela tarde. Neurologistas, endocrinologistas, dermatologistas, reumatologistas, todos os especialistas que examinaram Thelma ao longo de 13 meses. Alguns vieram de boa vontade, curiosos para saber o que finalmente havia resolvido o caso. Outros vieram relutantes, já na defensiva, já preparando justificativas para explicar por que não haviam encontrado o que aparentemente estava lá o tempo todo. A sala comportava talvez 20 médicos, representando centenas de anos de experiência médica combinada. As paredes estavam cobertas com diplomas das instituições mais prestigiadas do mundo. A doutora Hill estava na frente da sala, com seu laptop conectado à grande tela atrás dela. Ela não perdeu tempo com gentilezas ou preâmbulos. Simplesmente abriu a tomografia computadorizada de alta resolução e deixou que eles vissem o que haviam perdido. A sala ficou em silêncio. Os médicos que conversavam baixinho pararam no meio da frase. Dava para ver a compreensão surgindo nos rostos, o desconforto se instalando à medida que entendiam o que estavam vendo. Uma fratura fina, compressão nervosa, algo fundamentalmente simples, quase embaraçosamente simples, algo que vinha causando o sofrimento de Thelma há mais de um ano. Enquanto procuravam explicações exóticas, alguém limpou a garganta. Outra pessoa se mexeu na cadeira. O silêncio era pesado, com perguntas não ditas e o orgulho profissional sendo abalado pelo reconhecimento desconfortável de que eles haviam falhado, não por falta de habilidade, mas porque abordaram o problema da maneira errada. Não se trata da competência de ninguém, disse a doutora Hill com voz firme, mas segura. Todos nesta sala são excelentes no que fazem. Vocês são brilhantes diagnosticadores. Seguiram os protocolos, solicitaram os exames apropriados, consultaram colegas, fizeram tudo certo de acordo com o que fomos treinados para abordar casos misteriosos. E esse é exatamente o problema. Ela deixou isso assentar por um momento, depois continuou. Estávamos tão focados em encontrar uma resposta complexa que nunca consideramos uma resposta simples. Solicitamos centenas de exames especializados, sequenciamento genético, painéis de doenças raras, marcadores de anticorpos experimentais, mas nunca solicitamos uma tomografia básica de alta resolução do local da lesão a partir do histórico médico dela. Procuramos zebras e perdemos o cavalo. Um dos neurologistas, o Dr. James Winters, o mesmo que descartou as preocupações de Leora naquela manhã, falou. Sua voz estava carregada de algo entre frustração e vergonha. O formulário de admissão dela mencionava a queda na infância. Eu vi. Está bem ali no histórico médico dela. Mas foi há 8 anos e ela disse que foi leve, tratada e liberada do pronto-socorro. Eu não pensei exatamente. O Dr. Hill interrompeu, não de forma rude, mas com firmeza. Você não achou que fosse importante. Nenhum de nós achou. E essa é a questão sistêmica que precisamos abordar. Porque fomos treinados para procurar doenças exóticas, síndromes raras, condições complexas que exigem nosso conhecimento especializado. A educação médica nos ensina a pensar no incomum, no complicado, no desafiador do ponto de vista diagnóstico. Esquecemos que, às vezes, a explicação mais simples é a correta. A doutora Patricia Holmes, uma das endocrinologistas, inclinou-se para a frente. Mas fizemos exames de imagem, várias tomografias, se houvesse uma fratura. Exames de resolução padrão focados em descartar massas, inflamação,
anormalidades hormonais. O Dr. Hill disse: nenhum de vocês solicitou exames de imagem esquelética da região occipital porque nenhum de vocês pensou em um trauma antigo como causa atual. A lesão estava listada em seu histórico, mas foi arquivada como informação irrelevante do passado. Nós a vimos, reconhecemos e descartamos. Outro médico mais jovem, talvez um residente ou colega, levantou a mão hesitante. Então, o que deveríamos ter feito de diferente? O Dr. Hill pegou o formulário de admissão de Thelma, aquele que todos os especialistas haviam revisado, aquele que listava claramente o histórico médico. 16 anos, queda de cavalo, traumatismo craniano, sua consulta, alta no mesmo dia. Ali, preto no branco, visto por dezenas de olhos e descartado por todos. Deveríamos ter conectado o passado ao presente. O Dr. Hill disse: deveríamos ter nos perguntado, essa lesão antiga poderia ser relevante? Deveríamos ter pensado mecanicamente sobre o que poderia causar perda progressiva de cabelo nesse padrão específico. Deveríamos ter ouvido quando uma enfermeira que passou tempo observando a paciente percebeu coisas que não percebemos em nossas consultas de 5 minutos. A sala ficou desconfortável com isso, porque todos sabiam quem havia encontrado a fratura. Todos sabiam que não era um dos especialistas com décadas de experiência. Era Leora Vance, uma enfermeira do turno da noite com 6 anos de experiência. Alguém que a maioria dos médicos nesta sala havia ignorado quando ela tentou chamar a atenção deles para isso. Este caso deve nos tornar humildes, continuou o Dr. Hill. Não nos humilhar, mas nos tornar humildes. Isso deve nos lembrar que o treinamento médico, apesar de todo o seu rigor e sofisticação, às vezes pode nos levar a ignorar o óbvio. Nos tornamos tão especializados que esquecemos o básico. Nos tornamos tão focados em nossa área específica de especialização que não vemos o paciente como um todo. E é aí que essa história se torna mais do que apenas Thelma Robinson e sua misteriosa perda de cabelo. Porque se isso pode acontecer aqui no St. Catherine's Medical Center, classificado entre os 10 melhores hospitais dos Estados Unidos, com uma equipe composta por algumas das mentes mais brilhantes da medicina, equipado com tecnologia de ponta e recursos ilimitados. Se 300 especialistas podem deixar passar uma fratura simples aqui, então quantos outros pacientes estão sofrendo de problemas simples que são ignorados porque não se encaixam no padrão esperado? Quantas pessoas estão sendo informadas de que seus sintomas são psicológicos, quando na verdade são físicos? Quantos estão passando por exames invasivos e caros para doenças raras, quando a resposta é algo básico que ninguém pensou em verificar? Quantos estão sofrendo porque o sistema de saúde se tornou tão especializado, tão compartimentado, tão focado na complexidade que se esqueceu de como enxergar verdades simples? Os médicos naquela sala de conferências não eram ruins no que faziam. Eles eram vítimas de um sistema que os havia treinado para pensar de uma determinada maneira, para valorizar certos tipos de conhecimento em detrimento de outros, para confiar mais nos exames do que na observação, para respeitar mais as credenciais do que a atenção cuidadosa. E uma enfermeira do turno da noite, treinada de maneira diferente, abordando o problema de um ângulo diferente, viu o que todos eles deixaram passar. A cirurgia em si era relativamente simples. Pelo menos foi assim que o Dr. Hill a descreveu ao explicar o procedimento ao almirante Robinson na noite anterior. Descomprimir o conjunto de nervos removendo cuidadosamente a pressão do fragmento ósseo. Alisar a seção fraturada do osso occipital para eliminar quaisquer bordas afiadas que pudessem causar problemas futuros. Remover o tecido cicatricial que pressionava essas vias nervosas vitais há mais de um ano, sufocando lentamente os sinais que mantinham os folículos capilares de Thelma vivos e funcionando. 3 horas do início ao fim. Um procedimento neurocirúrgico de rotina, do tipo que a equipe do St. Catherine's realizava regularmente. O Dr. Hill lideraria, auxiliado pelo Dr. Aonko e um residente cirúrgico. A anestesia manteria Thelma inconsciente e sem dor. Os riscos eram mínimos. Não era uma cirurgia cerebral. Não tocava em nada crítico para a vida ou função cognitiva. Apenas um trabalho cuidadoso e preciso para desfazer os danos que o tempo e as circunstâncias haviam criado. Mas para o almirante Robinson, esperando na sala de cirurgia no 3º andar, aquelas 3 horas pareceram 3 anos. Ele se sentou em uma daquelas cadeiras de vinil desconfortáveis que todas as salas de espera de hospitais parecem ter, projetadas mais para facilitar a limpeza do que para o conforto humano. Suas mãos agarravam os braços da cadeira, os nós dos dedos brancos, observando o relógio na parede avançar com uma lentidão agonizante.
Ele enfrentou combates, tomou decisões que colocaram pessoas em perigo. Ele havia ficado na ponte de porta-aviões durante tempestades que deveriam tê-los afundado. Mas nada em sua carreira militar o havia preparado para esse tipo específico de impotência. Sentado em uma sala de espera enquanto alguém operava o crânio de sua filha, incapaz de fazer nada além de esperar, ter esperança e rezar para que dessa vez o pesadelo finalmente acabasse. Leora ficou com ele durante parte do tempo. Ela havia terminado seu turno horas atrás e deveria estar em casa dormindo após uma longa noite. Mas ela ficou em silêncio, sentando-se a 2 cadeiras de distância do almirante, sem falar muito, sem oferecer falsas garantias ou clichês vazios, apenas presente, apenas ali. Porque às vezes a coisa mais importante que você pode fazer por alguém é simplesmente não deixá-lo sozinho. Eles não conversaram muito. O que havia para dizer? O almirante não era muito de conversa fiada, mesmo nas melhores circunstâncias. E essas não eram as melhores circunstâncias. Mas, em um determinado momento, após cerca de 90 minutos de espera, ele se virou para ela. "Obrigado", disse ele baixinho, "por vê-la, por realmente vê-la." Leora assentiu. "É fácil vê-la, senhor, quando você dedica tempo para olhar." 2 horas e 47 minutos depois de Thelma ter sido levada para a cirurgia, as portas da sala de espera se abriram. A doutora Hill saiu, ainda com sua roupa cirúrgica e touca, e estava sorrindo. Não era o sorriso educado e profissional que os médicos dão quando estão prestes a dar notícias cuidadosamente formuladas. Era um sorriso verdadeiro, do tipo que chega aos olhos, do tipo que transmite alívio e satisfação genuínos. O almirante Robinson se levantou antes que ela desse 3 passos na sala. "A cirurgia correu perfeitamente", disse a doutora Hill. "Aliviamos toda a pressão sobre o conjunto de nervos. O fragmento ósseo estava exatamente onde a imagem mostrava, e conseguimos alisá-lo sem complicações. O tecido cicatricial saiu limpo. Tudo parece bem, e o cabelo dela..." A voz do almirante estava rouca de emoção. Ele lutava para se controlar. "Agora vamos esperar para ver como o corpo dela responde." A doutora Hill disse honestamente: "Removemos a causa do problema. Demos a essas vias nervosas a chance de se curar e começar a funcionar normalmente novamente. Mas a regeneração dos folículos capilares não acontece da noite para o dia. Leva tempo." Tema acordou na sala de recuperação cerca de 1 hora depois. Grogue devido à anestesia, mas estável. Sua cabeça estava enfaixada e ela tinha aquele olhar distante e confuso que as pessoas têm quando saem de uma sedação profunda. O almirante sentou-se ao lado da cama dela, segurando sua mão, sem dizer nada, porque não havia nada a ser dito. Ela estava viva. A cirurgia foi um sucesso. Pela primeira vez em 13 meses, eles tinham um caminho real a seguir. A regeneração dos folículos capilares não acontece da noite para o dia. O Dr. Hill tinha sido claro sobre isso, gerenciando as expectativas mesmo no momento da vitória. Levaria semanas para ver os resultados, talvez meses para o crescimento total. Os nervos precisavam de tempo para se recuperar, para lembrar sua função, para começar a enviar os sinais que despertariam os folículos adormecidos e estimulariam o novo crescimento. Mas, pela primeira vez em mais de 1 ano, havia um caminho claro a seguir, uma explicação real para o que estava acontecendo. Uma esperança real baseada na compreensão, em vez de uma fé desesperada. Eles sabiam o que estava errado. Eles tinham consertado. Agora era apenas uma questão de tempo. As semanas que se seguiram foram um exercício de paciência. Thelma foi para casa após 3 dias no hospital, recuperando-se rapidamente da cirurgia. A incisão cicatrizou bem. As dores de cabeça às quais ela se acostumara tanto, que parara de mencioná-las, desapareceram gradualmente. A sensibilidade à luz diminuiu. Pequenas melhorias que confirmaram que a compressão nervosa tinha sido a causa principal de mais do que apenas a perda de cabelo. Mas o cabelo em si demorou mais tempo. Na primeira semana, nada visível. Na segunda semana, ainda nada. O almirante Robinson se pegou verificando ansiosamente a cada visita, procurando sinais de novo crescimento, tentando não mostrar sua preocupação de que talvez o dano fosse permanente. Talvez tivessem esperado demais. Talvez. Terceira semana. Thelma percebeu primeiro. Fios novos minúsculos, quase invisíveis, ao longo da linha do cabelo. Tão finos que mal se notavam, como cabelos de bebê, como o primeiro crescimento delicado da primavera após um longo inverno. Ela ligou para o pai com a voz trêmula de emoção. "Está crescendo de novo, pai. Está realmente crescendo de novo." Na 4ª semana, o crescimento era inegável.
Fino, sim. Esparso, sim, mas crescendo. Na quinta semana, mais espesso. Na sexta semana, preenchendo as áreas que estavam calvas há tanto tempo. E então, 6 semanas após a cirurgia, em uma manhã ensolarada de terça-feira no final da primavera, algo extraordinário aconteceu. Thelma Robinson entrou no St. Catherine's Medical Center com suas próprias pernas, vestindo um vestido amarelo e um sorriso que não se apagava há 6 meses. Seu cabelo, espesso, saudável, crescendo em ondas que refletiam a luz da tarde, emoldurava seu rosto como antes, como deveria ser. A mesma luz do sol que entrava pelas altas janelas do hospital. A luz que antes iluminava seu sofrimento, enquanto seu pai assistia impotente, agora refletia o brilho da saúde restaurada, da vida recuperada. Desta vez, ela não estava lá para tratamento. Sem consultas, sem exames, sem médicos esperando para examiná-la e explicar o que ainda não compreendiam. Ela estava lá para agradecer. Leora estava na enfermaria quando viu Thelma descendo o corredor. Por um momento, ela não a reconheceu. Aquela jovem vibrante, movendo-se com confiança e alegria, não se parecia em nada com a paciente exausta e sem esperança daquele turno da noite 6 meses atrás. Mas então seus olhos se encontraram e o reconhecimento surgiu, e o sorriso de Thelma se tornou ainda mais largo. Leora, eu queria que você visse. Thelma apontou para o cabelo, rindo entre lágrimas que já se formavam. Olhe só, está todo de volta. Meu Deus, Thelma, você está incrível. Elas se abraçaram ali mesmo no corredor. Duas mulheres que eram estranhas há 6 meses, agora conectadas por um momento de observação cuidadosa que mudou tudo. Thelma chorava e Leora chorava, e nenhuma delas se importava com quem as via. Por sua causa, sussurrou Thelma, porque você dedicou tempo para realmente me olhar, ouvir, ver o que todos os outros não viram. O almirante Robinson também estava lá, mantendo uma distância respeitosa, dando a elas seu momento. E quando finalmente se separaram, quando Thelma enxugou os olhos e se virou para incluir seu pai na reunião, ele deu um passo à frente e fez algo que nunca havia feito antes em sua carreira militar condecorada. Ele saudou uma civil. Não foi um reconhecimento casual de respeito, mas uma saudação formal completa. Costas retas, mão firme, olhos encontrando os de Leora com uma intensidade que dizia muito. Enfermeira Vance, você me devolveu minha filha. Não há palavras, medalhas ou honras que possam igualar esse presente. Obrigado, Leora. Nunca confortável com elogios, ela simplesmente sorriu. Eu só estava fazendo meu trabalho, senhor. Apenas olhando realmente para minha paciente, isso é tudo. Mas não era apenas seu trabalho. Era sua vocação, e é um lembrete de que, às vezes, os avanços médicos mais importantes não vêm das pessoas mais qualificadas na sala. Eles vêm das pessoas que se importam o suficiente para olhar além do prontuário e ver o ser humano à sua frente. O Centro Médico St. Catherine fez mudanças após o caso de Thelma. Mudanças reais, não atualizações superficiais de políticas que são anunciadas com alarde e esquecidas discretamente em poucos meses, mas mudanças fundamentais na forma como abordavam o atendimento ao paciente e a medicina diagnóstica. Eles atualizaram seus protocolos de diagnóstico para incluir revisões abrangentes do histórico do paciente para todos os especialistas, exigindo que os médicos examinassem especificamente lesões e traumas passados, não importa quão antigos ou aparentemente menores fossem, antes de solicitar exames especializados caros. Eles criaram equipes de diagnóstico colaborativas, nas quais as observações das enfermeiras tinham o mesmo peso que as avaliações dos médicos, e a atenção cuidadosa de uma enfermeira do turno da noite era valorizada tanto quanto os resultados de exames especializados. Eles implementaram um treinamento obrigatório sobre vieses cognitivos na medicina, explorando a tendência de ignorar explicações simples ao buscar explicações complexas, o perigo de descartar o histórico médico anterior como irrelevante e o risco de deixar o ego profissional se sobrepor ao atendimento ao paciente. A doutora Hill apresentou o caso de Thelma em uma conferência médica nacional naquele outono. Ela se apresentou diante de centenas de médicos e contou a eles a verdade incômoda sobre como 300 especialistas não perceberam o que uma enfermeira descobriu. A apresentação viralizou nos círculos médicos, gerou debates em revistas especializadas e tornou-se obrigatória em grandes rodadas em todo o país. Tornou-se um exemplo de ensino em escolas de enfermagem e medicina, não como uma história de fracasso e vergonha, mas como uma história do que é possível quando nos lembramos de que a medicina é tanto ciência quanto arte.
E que, às vezes, a arte de realmente ver seu paciente é tão importante quanto a ciência de tratá-lo. Leora Vance foi promovida a enfermeira de ligação diagnóstica, um cargo recém-criado com o objetivo de preencher a lacuna entre a observação clínica e o diagnóstico médico. Ela agora treina novas enfermeiras, ensinando-lhes as mesmas lições que aprendeu anos atrás, observando sua avó sofrer com um diagnóstico errado. As credenciais são importantes, mas a atenção cuidadosa é mais importante ainda. Ela ensina-as a sentar-se com os pacientes, a observar como se movem, a ouvir não apenas o que dizem, mas também o que os seus corpos revelam. Ela ensina-as que ser apenas enfermeira é, na verdade, ser a pessoa que passa mais tempo com os pacientes, que vê coisas que os médicos não veem nas suas consultas de 5 minutos, que tem o poder de mudar os resultados se recusar a ficar em silêncio. E Thelma, que se matriculou na escola de enfermagem, decidiu que, se fosse trabalhar na área médica, e ela iria, porque observar os cuidados de saúde do lado do paciente despertou algo nela. Ela queria ser o tipo de profissional de saúde que salvou sua vida. Alguém que vê os pacientes, não apenas os sintomas. Alguém que ouve, não apenas faz exames. Alguém que se lembrasse de que por trás de cada caso misterioso há um ser humano que merece ser visto. Porque, no final das contas, é disso que se trata essa história, não dos 300 especialistas que não conseguiram diagnosticar, embora sua falha seja importante, nem mesmo da única enfermeira que descobriu, embora sua coragem e observação tenham mudado tudo. Trata-se do ato simples e radical de prestar atenção, de tratar as pessoas como se elas fossem importantes, de se recusar a parar de procurar só porque todos os outros desistiram.